Olá, tudo bem? Meu nome é Jamile Simões, eu sou professora aqui da Casa de Penal e Processo Penal e hoje a gente vai fazer junto algumas questões sobre peculato. É importante, quem não viu a aula de explicação de peculato, assistir, porque nela eu explico toda a matéria, tudo, e essa é realmente a prática para a gente ver como a gente tem que fazer as questões sobre esses temas. Então vamos lá agora que a gente vai começar a fazer as questões de peculato. Questões para treinar. Todas as questões, é importante dizer, que foram retiradas de concursos passados da banca da VUNESP, concurso para escrevente, do Tribunal de Justiça de São Paulo, ok? Então, realmente para a gente ver como é que a banca pensa, para a gente não perder tempo e nem perder questões. Então, vamos lá. Primeira questão. O peculato culposo, VUNESP 2015, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Peculato culposo. Alternativa A. É fato atípico, pois não existe expressamente no Código Penal. Não. Quem assistiu a outra aula, e mesmo quem não assistiu, o peculato culposo, ele não é um fato atípico, ele está expressamente no dispositivo penal, na lei, no artigo 312, parágrafo 2º, e também tem uma continuação no parágrafo 3º. Então, é um fato atípico? Não. É típico porque está estabelecido na lei. Então, a gente sabe que essa alternativa está errada. B. Tem ilicitude excluída se o agente repara o dano a qualquer tempo. Essa alternativa tem dois erros. Vou mostrar primeiro o erro, que é o mais simples da gente perceber, que fala, tem ilicitude excluída se o agente repara o dano a qualquer tempo. Quando a gente fala de peculato culposo, não é a qualquer tempo, nunca é a qualquer tempo. No parágrafo 3º do artigo 312, a gente vê o quê? Que para reparar o dano, se antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se depois da sentença irrecorrível, ele vai diminuir a pena em metade. Então, existe um lapso temporal aí, essa questão da sentença irrecorrível, esse marco, que determina como é que qual benesse vai ser no caso em que você for reparar o dano. Então, não é a qualquer tempo, ok? Então, a gente já sabe que aqui tem um erro grave. Outro erro que é importante dizer que fala, tem a ilicitude excluída. Como eu falei agora há pouco, não é ilicitude excluída, é excludente de punibilidade. Excludente de ilicitude e excludente de punibilidade são institutos completamente diferentes. A gente não pode confundir. Só que eu não vou entrar muito a fundo dessa questão da excludente de ilicitude, porque não está na banca, não está nas matérias elencadas que a banca estipulou, então eu também não vou entrar muito a fundo. A título de curiosidade, professor, o que é uma excludente de ilicitude? Excludente de ilicitude são aqueles casos: legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Então, esses são os casos de ilicitude. E não é o caso em tela isso, então também está errado, ok? Peculato culposo, vamos lá, alternativa C. Tem a punibilidade extinta, como eu falei agora há pouco, eu discorri agora há pouco o parágrafo 3º do 312, tem a punibilidade extinta, até aí está ok. Se o agente repara o dano antes da sentença irrecorrível, perfeitamente correto. Então, essa até agora está sendo a alternativa mais próxima da certa para a gente. Se reparar após a sentença recorrível, diminui metade a pena imposta, nunca se esqueçam. D. É punido com detenção de 2 a 12 anos e multa. O peculato culposo tem a pena de 2 a 12 anos e multa? Não. É detenção de 3 meses a 1 ano. Não confundam isso. 2 a 12 anos são os outros tipos de peculatos dolosos. Peculato apropriação, peculato desvio, peculato furto. Então, essa alternativa está errada. E. É punido com a mesma pena do peculato doloso? Não, eu acabei de falar. A pena do peculato doloso, 2 a 12 anos. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Peculato culposo, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Ok? Não vamos confundir isso. Então, alternativa certa, alternativa C. Que tem até em negrito para vocês saberem. Próxima questão. 2014. TJSP VUNESP escrevente. Em relação ao crime de peculato, assinar a alternativa correta. Vamos assinar. Outra é uma dica um pouco boba, mas existem pessoas que ainda se confundem. Quando fala alternativa correta, alternativa errada, grifa. Não custa nada. Pega o lápisinho e grifa. Porque você pode se confundir. Conheço muitas pessoas que perderam questões, infelizmente, por causa disso. Então, a alternativa correta que a gente tem que selecionar.
Essa questão, ela fala sobre os verbos do tipo. Os verbos do tipo de cada crime. Ele quer saber aqui do crime de peculato, ok? Então, quem assistiu a minha aula anterior, eu explico como é que você vai achar um verbo do tipo no tipo penal. Como é que você vai saber. E qual a importância de saber onde está o verbo do tipo, qual que é o verbo do tipo de cada crime, conduta, enfim. E nesse caso a gente vê que era extremamente relevante porque caiu aqui o verbo do tipo do crime de peculato. Então vamos lá. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel de que tenha posse em razão do cargo. Corretíssimo. Esse daqui é o peculato apropriação. Está estipulado na primeira parte do caput do 312, tá? Aqui tem outros, eu não vou entrar muito no mérito para a gente não confundir, porque essa aula é de peculato. Mas vamos lá. B. Exigir ao funcionário público tributos que sabem inexigíveis à espécie. C. Retardar o funcionário a prática de ato de ofício por influência de outrem. D. Solicitar fora da função vantagem indevida. E. Patrocinar o funcionário indiretamente, interesse privado perante a administração para a qualidade. Aqui a gente já sabe que está errado. Nesse próximo slide que eu coloquei agora para vocês, eu coloco exatamente quais são os outros tipos penais e qual artigo para vocês estudarem com calma e não virem a se confundir. Mas o que tem que ficar claro é, o peculato apropriação, o tipo penal, o verbo do tipo é apropriar-se, ok? Do peculato desviá-lo. Do peculato furto, quais são os outros, professora? Concorrer ou subtrair, ok? Então a gente vai agora para a última questão, dessas que eu separei para a gente resolver junto, também sobre peculato, 2013, percebam, cai muito esse tipo de questão de peculato, é um tema muito querido pela VUNESP, tem que tomar cuidado, porque acho que vocês já perceberam, são detalhes, e a gente não pode perder uma questão por detalhe, né? Então vamos lá. Em relação ao crime de peculato, é correto afirmar: A. A modalidade culposa é admitida por expressa previsão legal. Correto. Completamente admitida. 312, parágrafos 2º e 3º. Tá certo até agora essa daqui. B. A reparação do dano, lembre-se, reparação do dano no peculato culposo, aí você tem que pensar, 312, parágrafo 3º, se feita após a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Mas o artigo 312, parágrafo 3º, não diz isso. O que o parágrafo 3º diz? Que a sentença que a reparação do dano, se feita antes da sentença irrecorrível, ela vai extinguir a punibilidade, não depois. Se feita depois, diminui metade a pena imposta. Então, a gente sabe que essa alternativa está errada. Por que ela está errada? Porque ela fala que essa é feita após a sentença irrecorrível, extingue? Não, tem que ser antes da sentença irrecorrível. Então, vamos lá. Essas pegadinhas que eu quero dizer que eles fazem muito, eles confundem, eles invertem a ordem, sabe? Então, você tem que saber certinho o que o tipo penal fala. Alternativa C. Reparação do dano no peculato culposo, parágrafo 3º ainda, do 312, se feita antes da sentença irrecorrível, diminui a pena? Não diminui a pena. A gente viu que antes da sentença irrecorrível, o que acontece? Extingue a punibilidade. Se diminuiu a pena, tem que ser depois da sentença irrecorrível. E diminui em quanto, professora? Diminui em metade, ok? Então, essa aqui a gente também sabe que está errada. D. Em recente alteração, as penas foram elevadas para reclusão de 4 a 12 anos e multa. Eu não conheço essa recente alteração, meus amigos, mas com certeza isso daqui está errado. Por quê? O que fala a lei? 2 a 12 anos e multa, não 4 para começar. Isso só seria também nos peculatos dolosos, nunca no peculato culposo, tá? Então, está completamente errada essa alternativa. Não caiam nessa de recentes alterações, isso é muito específico. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Trata-se de um delito que pode ser praticado por qualquer pessoa? O peculato pode ser praticado por qualquer pessoa? Não, não pode ser praticado. Até na aula, que eu estou comentando bastante essa questão da aula, porque na aula eu dei toda a base para a gente poder responder isso, tá? Quem não assistiu, assista, vale a pena, para entender realmente as questões. Trata-se de um delito que pode ser praticado por qualquer pessoa? Não pode. Se a gente pegar o 312, o caput, é muito claro a lei quando fala apropriar-se o funcionário público. Tem que ser um funcionário público que está cometendo o crime. Não pode ser o particular. Então, ele não pode ser cometido por qualquer pessoa. Ela tem essa característica especial que é do funcionário público. É um crime próprio, praticamente, porque
ele precisa ter um agente próprio cometendo esse crime, ok? Que é funcionário público. Então, essa alternativa também está errada. Então, qual que é a alternativa certa? A modalidade culposa é admitida por expressa previsão legal. Feito isso, nós terminamos as questões que eu separei para vocês de peculato. Peguem provas antigas, façam as questões de provas antigas. Aqui é só realmente grifando qual que é a alternativa certa. E a gente tem tudo para conseguir o sucesso nessas provas. É só a gente estudar e dar o melhor, não é mesmo? Qualquer coisa que precisarem, entre em contato comigo. Eu estou à disposição, ok? E é isso. Fica o meu beijo aí para vocês e excelentes estudos.